Olá, pessoal. Estou tentando dar uma nova chance para o Discord para gravar o áudio, porque tenho tido problemas com a transmissão do áudio usando o celular como microfone conectado via USB. Talvez eu encontre uma alternativa no futuro. Eu só não queria comprar um microfone, só isso, tá? Mas, enfim. Hoje, quarta-feira, topologia geral, seguindo a primeira playlist de topologia geral, tá? Que é acompanhando o capítulo 1 do livro que eu estou escrevendo. Tá? No último vídeo, a gente viu que existe uma correspondência, né? Entre a classe, não chega a ser um conjunto porque é grande demais para isso, mas entre a classe das nets de X e com os filtros próprios de X, que pega uma net particular aqui e manda no filtro gerado pelos rabos da net, né, que explicitamente é formado por todos os subconjuntos de X para os quais existe, né, um D em D tal que isso aqui, A maior ou igual que D, isso está contido em A. Então é o conjunto de todas as coisas, de todos os subconjuntos que contém algum rabo da rede, digamos assim. Tá. E a gente viu que essa correspondência, que pega uma net, rede, já falei que eu vou confundir os termos, né? E faz aqui, ela, bom, como isso aqui como isso é um conjunto e isso não tem chances disso ser inversível e tal, mas tem uma inversa de um lado. Eu nunca lembro se é inversa direita ou esquerda, porque depende do ponto de vista que você interpreta, o que significa isso. Mas a gente viu que existe essa correspondência gama, que pega um filtro e associa esse filtro a uma rede, tá? Para um certo conjunto dirigido D e aqui e tal. E ela faz isso de maneira que quando a gente pega isso aqui, isso dá o filtro original. Isso foi o que a gente tinha visto no vídeo anterior, tá bom? Então, no vídeo de hoje, o que eu pretendo atacar com vocês é como usar essas coisas de convergência de net, filtro, em contextos mais gerais, tá? Porque pode parecer um simples fetiche de topólogo geral, né? Não serve para nada isso, mas veremos que eu espero passar a impressão de que serve, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai atacar é como usar convergência de filtros e nets para caracterizar continuidade. Porque quando a gente está em contexto de espaços métricos, análise na reta, função contínua é aquela que leva sequência convergente em sequência convergente. Isso é legal, é intuitivo, porque é a nossa intuição de desenhar um gráfico sem tirar o lápis do papel. Isso é interessante nesse sentido. Mas quando a gente está em espaços topológicos mais gerais, aparentemente a gente perde isso.
A gente vai ver que não. Tá? Antes para fazer isso, a gente vai precisar de lemas simples, tá? Mas, porque, por exemplo, se eu tenho uma net, então, então só colocar aqui como observação, para justificar o lema. Se a gente tem x e y espaços topológicos e f de x em y, uma função, tá? Nem precisa ser espaço topológico, porque eu falei, mas se a gente tem uma net em x, então é muito fácil, pela definição de net, a gente empurrar essa net que está em x para y. A gente simplesmente faz isso aqui, né? Porque a gente essencialmente compõe a net com a função f. Então, quando a gente faz isso aqui, isso é uma net em y. Não há segredo, porque a definição de net é muito simples. Então, mas aí fica o problema de como fazer a mesma coisa com filtros, porque filtros não são tão simples. Tá? Então, no sentido de adaptar esse tipo de comportamento para filtros, que a gente tem esse lema aqui. Ó. Ele é bem simples, tá? Se f de x em y é uma função, tá, entre conjuntos, não vazios, x e y, eles são os conjuntos não vazios. Agora, se B é um pré-filtro, lembra, pré-filtro é uma família de subconjuntos. Quando você fecha para cima, dá um filtro. Se B é um pré-filtro em X, tá? Dá para dizer também que tem a propriedade da interseção finita. Tá? Basta isso? É equivalente? Não. Se é pré-filtro, então tem a propriedade da interseção finita, mas se tem a propriedade da interseção finita, pode não ser um pré-filtro. O pré-filtro é aquele que, dados quaisquer, dois caras em B, se você tem, só lembrando aqui, se AB pertencem a B, então existe um terceiro, tal que esse terceiro está contido na interseção dos dois. Tá? E tudo aqui não vazio. Tá? Só para relembrar. Pois bem. Então, se você tem um pré-filtro em X, então quando você considerar essa família aqui, F, B, vai ficar claro porque eu não coloquei nenhum parêntese aqui, tá? Porque eu vou usar depois a notação com parêntese para o caso que me interessa para a gente. Quando a gente olha as imagens dos elementos desse pré-filtro, que agora mora em Y, então isso é um pré-filtro. Tá? Vocês já lembraram, né, o que é pré-filtro, então posso apagar. Ok, então é um pré-filtro em Y. A professora Lúcia, ela prefere, em vez de chamar pré-filtro, ela prefere chamar de base pré-filtro. Mas é com dor no coração que eu contrario ela nesse sentido. Mas é um lema simples, tá? É só abrir a definição e usar aqui propriedades da imagem direta,
tá? Um exercício bem simples, está feito no material, tá? Mas é importante destacar ele porque agora, em particular, usando ele, como um filtro é um pré-filtro, é uma base de si mesmo, todo filtro é pré-filtro. Se a gente pega F, um filtro próprio, em X, eu espero muito que o áudio não esteja morrendo, espero bastante. É um filtro próprio em X. Então, isso aqui, quando a gente empurra os elementos do filtro para o Y usando a F, isso é um pré-filtro. É um pré-filtro em Y. E aí, quem a gente vai chamar de... Assim, a gente vai escrever assim. F. De F, agora com parênteses. Isso aqui é o filtro gerado por esse pré-filtro. Tá? Então, explicitamente, isso é o conjunto de todos os... Que letra eu posso utilizar? É o conjunto de todos os subconjuntos deles de Y, para os quais existe um B que pertence, ou melhor, existe um F que pertence a F, tal que a F de F está contida em D. Tá bom? Isso aqui é dizer que os caras dessa forma são os sujeitos que moram aqui. Quando a gente fecha para cima, é a gente pegar todo mundo que contém alguém desse formato. Tá? Então, isso aqui é um filtro. É um filtro em Y. Tá? E a gente vai dizer que é o filtro gerado, ou melhor, é a imagem de F. Opa, é a imagem do... Por isso que é bom colocar, né? A imagem do filtro é pela função F. Eu já vi uma vez num livro de etiqueta matemática que não é muito bem visto se referir a algum objeto matemático pela letra que o denota, tá? Pura e simplesmente. Então, a imagem do filtro F, não do F, a imagem do filtro F pela F, não, pela função F. Tá? Pode ser uma bobagem, mas eu peguei isso para mim. Tá? Pelo menos quando eu tenho tempo de escrever razoavelmente. Então, agora que a gente tem isso, vamos para mais um leminha, tá bom? Então, sejam x e y espaços topológicos e f ou melhor, f não, aqui não é um e, né? É uma vírgula, porque eu ainda vou ter outra coisa. Então, f de x em y é uma função e vamos pegar um pontinho no espaço. São os ingredientes. Então, essa f ela é contínua em x. Lembra que a continuidade a gente definiu ela tanto num ponto quanto globalmente. Tá? Então, ela é contínua em x. C somente C. Aqui o correto seria escrever, mas dane-se. Quando a gente olha para o filtro
de vizinhanças do X, e aí olha para o filtro pela imagem dele pela função f, esse filtro converge para f de x. Tá? Somente se isso acontece. A prova é bem simples. Ela essencialmente consiste em reescrever as definições. A maioria das provas é assim, né? Vejam que essa convergência aqui, dizer que esse filtro converge para esse ponto, pela definição de convergência de filtro, a gente viu que isso é a mesma coisa que dizer que o filtro de vizinhanças da f de x, e que se quiserem dá para fazer assim, ó, o filtro de vizinhanças do ponto x no espaço x, só para deixar mais claro, tá? E essa convergência aqui acontece em y. Então, isso aqui ocorre essencialmente se o filtro de vizinhanças do ponto f de x no espaço y, essencialmente se esse cara está contido aqui dentro. Vou colocar assim agora. Vou fazer um pouco melhor. Pronto. X, deixa eu apagar aqui. Isso aqui. Agora, essa inclusão significa dizer que toda vizinhança do ponto F pertence a esse filtro. Só que pela definição desse filtro, isso significa dizer que existe alguém no filtro de vizinhanças, tal que a imagem pela F desse cara do filtro de vizinhanças em X está contido no cara. Ou seja, isso aqui ocorre C e somente C para toda a vizinhança do f de x. Existe alguém aqui, ou seja, uma vizinhança do x, do espaço x, tal que quando você faz a f desse cara, ela está contida no V. Isso é explicitamente a definição da função ser contínua no ponto x. Tá legal? Então, finalmente, a gente tem a proposição. Que é a seguinte. Se a gente tem x e y em espaço topológico, nas mesmas notações do último, vou colocar assim, nas mesmas notações do último lema, são equivalentes. Primeira coisa, f é contínua em x. Em x no ponto x, tá? Depois, isso aqui é equivalente a você dizer que se f é um filtro próprio de x, tal que esse filtro converge para x, então a imagem desse filtro pela f converge para f de x. E depois, que é um dos que eu mais gosto, se isso aqui é uma net tal que ela converge para esse x, então a net induzida, a imagem da net pela função, por assim dizer, converge para o ponto. Tá? É uma caracterização muito poderosa. Eu vou dar um exemplo depois de como usar ela para provar um resultadinho banal, mas que já ajuda a mostrar. Isso é muito útil em análise funcional, muito útil. Tá?
Mas a prova, então, vamos lá. Então, demonstração. Nota que isso aqui, eu estou gravando, agora eu estou na dúvida. Será que eu vou colocar música igual a do Thiago? Ah, não, tá, tudo bem. Então, se isso aqui acontece, tá? Se eu tenho essa inclusão se eu tenho uma inclusão de filtros, tá? Em geral, e eu aplico a F em ambos e faço a imagem do filtro de cada um, essa inclusão ela é mantida, tá? É um exercício simples, mas isso aqui dá pra gente automaticamente isso aqui. Aqui é um X maiúsculo. Tudo bem? Então, se a gente tem a hipótese de B, que é o filtro F convergir para X, a gente vai ter que o B implica isso. O B implica F disso aqui contido nisso aqui. Só que a gente já viu pelo lema anterior que a F ser contínua em X é equivalente a gente dizer que isso aqui converge para Fx. Mas isso é a mesma coisa, lembrando de dizer que o filtro da imagem do ponto está contido nesse filtro. Então, em particular, supondo, a gente está, se vale B, então a gente tem isso, essa inclusão. Então, logo, não B, eu estou escrevendo igual a minha cara, não é B implica. A hipótese de B, né? B por si só, B é uma implicação, mas então, a hipótese de B implica isso aqui. Então, se vale A e A é equivalente a isso, então, para mostrar que vale B, a gente pega a hipótese de B e conclui a tese. Mas a hipótese de B nos dá isso, enquanto A nos deu essa inclusão. Então, vejam que como esse cara está contido nesse e esse, que é isso, está contido nesse, a gente tem que o item A implica o item B. Porque se esse cara está contido dentro desse filtro, então é porque esse filtro converge para o Fx. E como essa hipótese aqui implica automaticamente isso, que é equivalente a gente já tem o A ser somente CB. Tá? Por que eu não fiz A implica B, implica C, implica A? Para ilustrar o modo de raciocínio com nets e filtros que a gente pode ter. Tá? Pelo seguinte. Então, supõe então que vale, vamos supor B. Então, se a gente tem uma net XD que converge para o X, então o filtro induzido, que é esse aqui, ele converge para o X também, que a gente já tinha visto. Agora, por B,
isso aqui diz pra gente que quando a gente faz esse negócio aqui, ou seja, a imagem desse filtro pela F vai convergir para o Fx, tá? Mas aí é um exercício bom para praticar o trabalho com filtros, verificar que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Em outras palavras, se você pega o filtro induzido por uma net, e aí você pega a imagem desse filtro por uma função f, o que você vai obter é o mesmo filtro que você obteria se pegasse essa net, fizesse a imagem dela pela f, e aí dessa nova net você fizesse o filtro induzido, tá bom? Então, esse cara converge para fx. Só que a gente já viu que isso ocorre, C e somente C. A net que induz o filtro converge a princípio para o ponto em questão. Então, a B implica C. Agora, se vale C, e a gente tem um filtro F que converge para o X, a gente sabe que existe pelo menos uma, tá? Aí que está a graça. Então, a gente sabe que existe uma net tal que isso aqui acontece. Não importa quem ela é. O que importa é que isso aqui acontece. E como preserva... Então, e como é igual, o que a gente tem é que esse cara converge para o X. Então, usando o item C, aqui, agora, esse negócio vai convergir para o f de x. Tá? Mas isso permite para a gente concluir que o filtro induzido por essa rede, por essa net, também converge para o fx. Mas pelo mesmo tipo de raciocínio que eu usei no outro item, isso aqui é a mesma coisa que você obteria se tivesse feito a imagem do filtro induzido pela rede original. Só que esse filtro induzido pela rede original é F. Então o que a gente tem é que a imagem do filtro F converge para Fx. Há modos mais diretos de fazer isso? Mas esse jeito aqui também é legítimo. Tá? E ajuda a justificar um pouco do que a gente discutiu sobre equivalências entre filtros e nets. No próximo vídeo, eu vou atacar questões sobre espaço ser Hausdorff, o que significa ser Hausdorff em termos de convergência, e sobre bases de filtro e coisas assim. Para hoje, como eu estou muito duvidando da qualidade do áudio, e eu já falei muito, eu só vou dar um exemplo aqui, tá, de como usa esse tipo de coisa. Então, imagina, suponha que a gente tem um grupo, vou colocar aqui, seja G, um grupo com uma topologia. Que torne tanto essa função aqui contínua, então a gente vai ter a própria operação, né, que pega um GH e manda no GH, então isso aqui é contínuo,
e que faz que letra eu posso dar aí? Não é uma boa letra. Vou chamar de rho, porque sim. Função que pega G em G, que manda G no seu inverso da operação. Tá? Então, um grupo com uma topologia que torna essas duas coisas contínuas. Um negócio dessa natureza é chamado de grupo topológico. Então, G é chamado de grupo topológico. Por que eu mencionei isso? Porque eu quero simplesmente dar uma aplicação bem inocente, que é a seguinte proposição. Se G e H são grupos topológicos, e a gente tem uma função de G em H, que é morfismo de grupos, então a F é contínua, globalmente ela é contínua em todos os pontos de G, C e somente C, ela é contínua no elemento neutro do G. Tá? Vejam que isso é parecido com o que se observa em análise funcional. Aliás, isso generaliza o que se vê em análise funcional quando você tem lá dois espaços vetorais normados. Análise funcional 1, tá? Introdução à análise funcional. Porque em contextos mais avançados, isso aqui é análise funcional. Você tem lá dois espaços vetorais normados e uma transformação linear entre eles. Aí uma das coisas que você prova lá no começo é que essa transformação linear ela vai ser contínua com respeito a essa norma, se somente se for contínua no zero. Tá? Então, é isso aqui que está acontecendo, porque quando você coloca o espaço vetorial com a topologia induzida pela norma, ele em particular é um grupo topológico, porque ele é um grupo com a adição do espaço vetorial e a topologia induzida pela norma torna essa adição contínua. Tá bom? Então, e a prova ela fica extremamente desleal se a gente usa nets para fazer ela. Tá? Porque ela fica muito simples. Ela fica quase como se fosse uma demonstração de análise na reta elementar. Tá? Porque, veja, se a função f é contínua, então é claro que ela vai ser contínua no elemento neutro. Então, o caso importante aqui, a implicação verdadeira é essa, né? Se ela é contínua nesse, a gente consegue inferir que ela é contínua em todo mundo. Então, então seja G pertencente a G, e a gente quer mostrar que a função é contínua. Se a função é contínua no elemento neutro, então ela vai ser contínua em G. Para a gente fazer isso, a proposição anterior diz para a gente o seguinte: se tomarmos uma net em G, tal que isso aqui acontece, e concluirmos que isso aqui acontece, acabou. Porque a gente vai ter mostrado que, dado uma net qualquer convergindo para o G, a F manda essa net numa outra net que também que converge para o F do G. Tá? Então basta a gente fazer isso. Bom, então a gente tem isso aqui. Agora, como
É um exercício, e é assim, é só questão de brincar com a definição de topologia produto. A função de G, a função de G em G, que pega um X e manda em X vezes H, vamos colocar translação por H. Pronto. Aliás, H é uma letra ruim porque tem outro espaço lá, né? De chamar Y. Pronto. Essa função é contínua, tá? Porque essencialmente ela é a composição da multiplicação, que é contínua por hipótese, já que é grupo topológico, com a projeção. É isso? É. Não, não exatamente. Tá? Porque não, é trivial, mas para a gente ver que isso aqui é uma função contínua, a gente expressa isso como sendo uma composição de funções contínuas. Mas veja, se a gente pega G e manda para G cartesiano G, função que pega X e manda em XY, bom, para ser contínuo aqui, pela definição de topologia produto, isso aqui tem que ser contínua coordenada a coordenada. A função que pega x e manda em x é a identidade, que é contínua. E a função que pega x e manda num y fixado é contínua porque é constante. Então, ok. Agora, quando a gente compõe aqui com a multiplicação do grupo é contínua pela hipótese de que o grupo é topológico, de que a topologia torna essa operação contínua. Então, quando a gente pega isso e manda para cá, isso tem que ser contínuo. Tá? Isso é quase uma demonstração categorial de continuidade. Mas, ok, então a translação é contínua. Qual a graça disso? É que agora, se a gente pega... aliás, eu nem vou precisar observar que isso aqui é um homeomorfismo, mas isso é, tá? Porque se você compõe com a translação pelo inverso do y, você vai ter identidade. Mas, enfim, isso aqui, então, é contínuo para qualquer y que a gente pega, é contínua em G, para qualquer y que a gente fixa em G. Tá? Então, por ser contínua, para qualquer y, e eu tenho essa net convergindo, aliás, não era x, né? Era G. Eu tenho essa net convergindo para esse ponto. Eu posso transladar. Se eu aplico a translação que é contínua, eu ainda vou ter uma net que converge para o ponto que deveria. Então, eu translado para o G-1. Isso aqui é contínuo para qualquer y, em particular para o G-1. Ótimo. Então, agora, isso aqui, essa net converge para cá. Só que veja que isso aqui é o elemento neutro do grupo. Tá? E eu sei, por hipótese, que a minha função f é contínua em 1. Então, se a gente fizer isso, f disso vai na f disso. Então, vai na f disso. Mas mas a gente sabe, além de que a f é contínua no 1, no elemento neutro, a gente sabe que ela é um morfismo de grupos. Então, o elemento neutro do grupo G vai no elemento neutro do grupo H. Então, isso aqui, ó, dá até para colocar assim, um de G, um de H. Pronto. E como se não bastasse, desse lado, por ser morfismo de grupos, isso aqui a gente escreve assim. Então,
essa net está convergindo para esse cara. Agora isso acontece em H, que também é grupo topológico. Esse argumento que a gente fez para G funciona para qualquer grupo topológico. Então, se a gente translada agora, se aplica a translação por FG, por F de G, isso, a gente ainda vai ter uma net convergindo. Então, a gente aplica FG dos dois lados. Então, aqui morre esse, vai ficar F de GD. Isso vai ter que convergir para F de G, tá? Porque eu apliquei FG dos dois lados. Essa translação é contínua. Então, aqui, esse com esse morre, fica isso. E aqui fica só FG. Tá? Então, a gente mostrou exatamente o que a gente queria. Que se a net converge para o G, então a imagem dela converge para o F do G. Portanto, como esse G era qualquer, a função é contínua. Em particular, mostramos, como eu falei, que uma transformação linear entre dois espaços vetoriais normados é contínua se esse realmente é contínuo no zero. E a gente fez isso sem usar épsilons e deltas. Tá? É muito desleal usar nets, assim, porque facilita muito alguns argumentos. Então vejam que a gente ganha o poder de argumentar como se fosse sequência, mas só com o detalhe técnico de que não é bem assim. Mas é como se fosse. Tá? Bom, além dessas aplicações no texto que eu estou escrevendo, dá para definir integral como limite de net, e aí algumas coisas saem bem de graça disso. Propriedades operatórias de limite saem simplesmente do fato de que operações são contínuas. Tá? Eu vou abordar isso com um pouco mais de calma no próximo vídeo, mas eu espero que tenha sido minimamente interessante. Para quem não conhecia nets, para que usar, vê aí que, olha só, em contexto de análise funcional, limpa muita coisa. Tá? Análise funcional com epsilons e deltas já é bonito, mas sem, eu acho que fica melhor ainda. Tá? Epsilons e deltas não são ruins, assim, não é ruim usar métrica, valor absoluto, não tem problema. Mas quando precisa. Tá? Então, isso mostra pra gente que a gente não precisa para essas coisas. Tá? Bom, vou encerrar por aqui. Espero que o áudio tenha ficado minimamente razoável. E é isso. Até a próxima.